começando mais um Contecast. Eu sou Ingrid Rodrigues, pra você aí que não me conhece. É um prazer estar de volta com vocês. Já quero pedir pra me seguir aí na minha rede social, Instagram, IngridRJ_. E aí, minha parceira, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Eu me chamo Letícia. Já quero começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, também o que você quer ver por aqui. Me sigam lá no Instagram, @LeticiaCrispim. Hoje nós estamos aqui com uma psicóloga para falarmos sobre ansiedade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil lidera o ranking mundial de país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno da ansiedade. Agora eu vou passar a palavra para ela, deixar ela se apresentar e desde já quero agradecer sua presença e dizer que é uma honra tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Eu sou a Alessandra, sou psicóloga, sou especialista em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Sou formada em psicologia já há uns 3 anos, né? Atuo na área clínica hoje aqui em Correntina. Atuo também na área clínica através da modalidade online, que a gente consegue atender o Brasil todo aí. E atualmente eu estou psicóloga também na assistência social aqui do município, né? Mas bacana. hoje a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, que é uma das demandas que a gente mais atende na clínica, né? Hoje em dia, principalmente psicólogos da TCC, que é a abordagem que eu trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês, estou feliz com esse projeto de vocês, torcendo para que vocês consigam crescer cada vez mais, tá? Muito obrigada. E agradeço o convite também. Obrigada. Mais uma vez, então, seja bem-vinda. Eu vou chamar de Psi, Pode chamar. porque eu sinto mais à vontade. E hoje a gente tem um assunto muito legal, né? Pra bater um bate-papo bem bacana sobre a ansiedade, que é um problema, assim, como Letícia disse, né? Mundial, mas inclusive no Brasil é gigantesco, né? A demanda é muito grande, assim, a procura, como você disse, que é um dos maiores, né? A procura, mas chega a ser, assim, Sim. a maior. Sim, depende muito da abordagem que o psicólogo trabalha, né? A gente tem muitas abordagens aí, mas dependendo da abordagem que o psicólogo trabalha, porque, por exemplo, nós temos psicólogos na área familiar, psicólogos mais focados em trabalhar sobre relacionamentos, por exemplo, né? Mas psicólogos focados em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, geralmente recebem mais demandas de ansiedade. E também é uma demanda muito grande porque é um tipo de condição que é muito angustiante. Então, como é muito angustiante, a procura é muito maior, né? A tendência é menor que se esconda isso, né? Diferente de outros transtornos. A ansiedade, por ser muito angustiante, você quer buscar imediatamente alguma solução para acessar aquilo, né? Então, a procura vai ser maior com certeza na clínica. Hoje é a minha maior demanda, com certeza. Assim, tem uma idade que tem mais procura, são pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? Hoje, falando da minha atuação, a gente tem muito mais adolescentes buscando terapia, né? Ou pais buscando terapia para os filhos adolescentes. Mas entre adolescentes e adultos, né? Justamente crianças também. Eu não atendo tantas crianças, mas crianças, adolescentes e adultos. Mas adolescentes hoje, né, na minha atuação, é o que eu mais tenho recebido. Principalmente adolescentes de idade ali de ensino médio, né? Essa fase escolar que tem mais pressão, é mais difícil. Sim, é isso que eu até queria saber, assim, você falando sobre isso, sobre adolescência, porque geralmente é muito ligado uma coisa em relação à ansiedade relacionada aos problemas, né? A pressão e tudo mais. E adolescente geralmente não tem esses problemas que um adulto tem, de ter que arcar com as despesas no fim do mês e tudo mais. Então eu queria saber mais o que desencadeia essa ansiedade nessa faixa etária, né? Nessa juventude. Isso aí é interessante, mas a gente vai criar um raciocínio aqui para a gente refletir. O adolescente, ele realmente não tem os mesmos problemas que um adulto tem. Só que o adulto, ao lidar com o problema, ele tem uma coisa que a gente chama de repertório. O que é repertório? Você já vivenciou outras situações de problema que elas geraram em você uma segurança e uma maturidade e um aprendizado. E querendo ou não, quando surgem outros problemas, você já tem, né, esse aprendizado ali de como lidar, você já sabe, já tem uma experiência anterior que você vivenciou, que te ensina a lidar. O adolescente, ele tem ausência de repertório.
Então, assim, ele viveu pouco, ele experienciou pouco, então tudo que surge para ele surge com uma proporção maior, né? Então é por isso que para o adolescente, muitas vezes um problema ele se torna grandioso, porque falta experiências anteriores, falta maturidade para lidar com isso. Então ele interpreta aquele problema, e a gente vai falar de interpretação também, ele interpreta aquele problema como o maior problema que ele conhece. E de fato é o maior problema que ele conhece, né? E por que eu falei interpretação? Porque interpretação é a chave de tudo, assim. O problema ele pode ser para mim de um jeito diferente que pode ser para você. E o que diferencia um problema para mim de você é a maneira como a gente interpreta, né? E o adolescente ele interpreta como um problema, de acordo com isso que a gente falou. Ele interpreta como o maior problema que ele conhece, o maior problema que ele já teve. Então, por isso que os adolescentes têm mais dificuldade para lidar, não só com a ansiedade, mas com as emoções como um todo. Porque, assim, para eles estão diante de uma tragédia, né? Seja ela qual for, seja na vida escolar, seja nos relacionamentos que estão iniciando, seja um conflito de amizade, seja a percepção da própria vida, ou do que vai ser da própria vida. E aí eles transformam isso numa grande preocupação. E a ansiedade não deixa de ser o excesso de preocupação também, né? E outra coisa importante de adolescência é que eles não estão nem na infância e nem na vida adulta. Eles estão no que a gente pode chamar como se fosse um processo de luto. Eles estão deixando uma das etapas e iniciando uma outra etapa. É o luto da perda dessa etapa da infância, em que você era completamente dependente e que você podia muitas coisas. E o início, né, é você experienciar a chegada da vida adulta, que traz um monte de responsabilidade. E aí essas responsabilidades assombram. E é por isso que traz essa... Porque muitos dizem que é uma fase muito difícil, né, a adolescência. E principalmente os pais, né? Então é por isso acaba causando essa bagunça, não sei explicar direito, mas é por conta dessa saída da infância e a entrada, né, na vida mais adulta, que acaba causando a bagunça e os adolescentes acabam ficando mais rebeldes, né? É por conta da interpretação que ele faz dessa fase. Porque vão ter adolescentes que vão atravessar isso muito bem. Mas tem alguns que vão atravessar interpretando isso de uma maneira muito diferente, né? Interpretando como se fosse realmente muito pior do que parece. E isso talvez seja falta de auxílio dos pais nessa fase, ou algo que aconteceu na infância? A maneira como a gente interpreta as coisas é construída ao longo da vida, né? A forma como a gente enxerga qualquer coisa que a gente vive está relacionada a como essa maneira de enxergar foi construída, com a nossa história, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nos foi ensinado também, né? E como que você... É o que eu falei no começo, assim, como cada um lida com um problema. Eu posso ter o mesmo problema que você, mas a gente interpretar de maneiras diferentes. Então, assim, a gente não pode afirmar que é da relação materna-paterna, da criação, a rebeldia vem da criação. Cada caso é um caso, mas vem, muitas vezes, da maneira com que aquele adolescente interpreta aquilo que ele está vivendo, né? E em terapia é isso que a gente trabalha, né? Inclusive a gente trabalha também com a família, mas é isso que a gente trabalha do ponto de vista, como é que você está vivenciando essa dificuldade, né? Como é que essa dificuldade se apresenta para você? Não é como se apresenta para todos os adolescentes, como ela se apresenta para você, né? E por que você está respondendo em rebeldia, né? Nesse processo de excesso de estresse e tal? Por que você está respondendo assim para essa dificuldade, entendeu? É como se fosse um atendimento personalizado, né? Com certeza. Cada um, é muito bacana. A gente de fora não consegue perceber, né? Como a gente não tem nenhuma experiência, a gente não imagina que seja assim. E é tão bacana esse trabalho de uma psicóloga, eu acho tão essencial, que ela tá explicando, deixando bem claro que ela primeiro vai conversar e vai falar na visão dele, não de todos os adolescentes. Eu acho muito bacana. E é muito individualizado mesmo, né? É o que a gente chama de subjetivo. Em terapia, a gente está diante de uma pessoa e a gente vai trabalhar as demandas dessa pessoa. A maneira como ela enxerga a vida, a maneira como os problemas chegam para ela, como eu falei. A maneira como ela responde em comportamento, né? Porque não é só como um problema chega, mas é como eu respondo a ele. Como eu ajo também diante dele, não só como eu sinto, mas o que eu faço, né? Não só comigo, mas com os outros, diante de um problema que eu vivo.
E aí, em terapia, a gente trabalha todo esse conjunto, levando sempre em conta que é um ser humano com as particularidades daquele ser humano, né? E aí, e talvez para algumas pessoas, eu diria que é o único momento em que elas têm isso 100%. Porque muitas vezes, com uma amiga, você não tem esse espaço em que você é totalmente você, inclusive nas suas vulnerabilidades, nas suas dificuldades, né? Que a gente não fala pra qualquer pessoa, né? Por mais que seja um vínculo de amizade muito forte, mas tem coisas que a gente não consegue falar, né? E vocês vão trabalhando isso, porque nem todo mundo fala tudo na primeira consulta, né? Vocês vão trabalhando, vão isso eu tinha muita curiosidade em relação a isso também. Porque é uma coisa assim, o trabalho assim como todos, né? Todos os trabalhos têm que ter, né? Aquele sigilo e tudo mais. Mas como é um trabalho que a pessoa conversa e se abre e tal, então eu acho que o psicólogo tem um manejozinho de mostrar segurança para aquela pessoa, né? De se abrir, que pode se sentir à vontade e tal, porque está ali como profissional e não como um outro ser humano para julgar o que está acontecendo, e sim para ajudar, né, a entender e a... Sim, e assim, a gente constrói uma relação mesmo. Porque por mais que seja profissional e sigiloso, não precisa ser engessado. Isso é algo que a gente também, principalmente os profissionais mais jovens, assim, a gente tenta desmistificar muito isso. E acho até importante... O que seria engessado? É importante até para as pessoas saberem disso, assim. Não é porque a gente sempre ouviu falar de um trabalho sigiloso do psicólogo que esse trabalho ele é metódico, assim. Você chega, você senta, você fala, eu te dou uma orientação e você vai embora. Pelo contrário, quem é minha paciente sabe que construiu uma relação comigo, né? Uma relação de troca, uma relação de... Às vezes, em algumas sessões de terapia, a gente tem um espaço tão gostoso de diálogo, de reflexão. Nem sempre é choro e tristeza. E às vezes porque é necessário também. Cada pessoa tem uma demanda. Mas a gente constrói um vínculo mesmo. Inclusive, eu falo que é importante as pessoas saberem, porque muitas pessoas deixam de buscar esse serviço, que é importante, por isso. Porque não sabem o que vão dizer, porque não sabem como vão dizer, nem como vão ser abordados, ou como que isso vai ser interpretado pelo profissional, né? Como é que aquele profissional vai me ver. Eu quero perguntar o que é mais pessoal, assim, você acaba gostando dos clientes, pegando ali um carinho mesmo pelos clientes. E outra coisa, quando alguém chora, assim, você não sente vontade de chorar? Porque toda vez que a gente vai entrevistar a pessoa, que a pessoa enche o olho de lágrimas, a gente já... Tem que ser bem calma. Os cílios, sempre Uma pergunta. Você também faz terapia? Sim. É interessante que a gente veio falar de ansiedade, tá falando da prática clínica, mas é isso mesmo. Adoro. Deixa eu ver se eu entendi, se eu captei as perguntas. Sobre choro, né? Se a gente chora junto? Sim, às vezes nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu já vi relato de outros profissionais chorarem junto. E é isso que é importante falar. Se for parte do vínculo daquela relação, não tem problema. Talvez aquela expressão de choro é uma expressão de consentimento, de entendimento e de alguém que está, de alguma maneira, sendo solidário com você. Mas nunca aconteceu comigo, né? As perguntas que a gente sempre escuta da prática clínica agora, né? Falando de prática clínica. Se a gente leva o problema para casa, se a gente, de alguma forma, se sente chocado demais com aquilo e precisa de um tempo para processar essas coisas todas, se é fácil lidar com tanto problema por dia. Na verdade, a gente encara como trabalho mesmo, assim, faz parte do trabalho. É tipo um médico, um enfermeiro que já... Sim. Né? O nosso interesse, e isso eu acredito que esteja na maior parte dos profissionais, não estou falando só de mim, mas o nosso interesse é em resolver, nosso interesse é em ajudar a resolver, na verdade. Ajudar você a encontrar os caminhos de solucionar. Então, o foco não vai estar muito direcionado no problema, no relato, nos detalhes do relato, né? No que você está trazendo em si. O nosso interesse, pelo menos o meu, posso falar por mim, é em ajudar você a solucionar. Então, eu não fico muito realmente trazendo essa carga, não. E o profissional já sabe que ele entrou numa área em que ele vai lidar com problema. Então, você precisa se fortalecer em terapia também, porque você está ali como profissional
para ajudar aquela pessoa de alguma forma a encontrar a saída que ela precisa. Se você não estiver fortalecido o suficiente, não funciona. Agora, assim, uma estratégia que eu já usei foi parar de trabalhar um tempo. Parei de trabalhar, parei de trabalhar ano passado 30 dias. Provavelmente vou fazer isso esse ano novamente, mas foram 30 dias, não necessariamente de descanso, mas 30 dias pra ficar, pra me, sabe? Pra organizar as ideias novamente. Porque na minha mente, parece que, inclusive a minha pergunta se você também faz terapia, né? Por conta disso, porque como você lida com tantos problemas e tudo mais, talvez possa te encher, assim, não vou falar a palavra correta, mas parece que ela como se ficasse pesado e precisasse também esvaziar, porque a gente, todos somos seres humanos, né? Quando eu, por exemplo, ouço alguma história de alguma amiga, mas é como ela disse, é porque ela não tá focada no problema. E quando a gente, que não somos profissionais, não entendemos do assunto, recebemos esse tanto de informação, a gente fica chocada, fica triste. É verdade. Então, mas aí você então também faz a terapia, né? Sim, e assim, sobre essa carga pesada, é isso. Depende muito de para onde você foca, né? É claro que numa relação de amizade ali, ia depender da quantidade de vezes que você está nessa posição apenas de amparo para aquela amiga, aquilo vai te trazer uma carga, né? E tudo. Mas assim, para nossa área, não é por aí, assim. Não é que não traz. Claro, e também isso depende muito de qual abordagem que aquele profissional trabalha. Eu tenho como garantir que, quer dizer, eu imagino que um profissional que trabalha, por exemplo, na área hospitalar, que ele lida com pacientes, né, em situações bem mais difíceis emocionalmente falando ali, quadros de saúde ou perda de entes queridos, e lidam com aquilo ali com a dor o tempo inteiro, literalmente, eu acredito que a carga dele seja muito maior. Eu também do que um profissional que atua, por exemplo, na organizacional, que trabalha com empresas, por exemplo, diferente de um profissional da clínica que atua com adolescentes, por exemplo, né? Porque os adolescentes, eles trazem muito demandas de preocupações, de estresses do dia a dia, né? E pra gente, até pra gente, né, que não somos profissionais, é algo mais corriqueiro ali do dia a dia deles, das demandas deles. Então isso realmente não vai trazer a mesma carga pesada de um hospital, um ambiente de hospital, né? Com certeza. Ou de outro tipo de trabalho que seja mais focado, né, em vivenciar a dor junto com o paciente ali. Mas não, assim, de maneira geral não é algo que nos prejudica a tal ponto. E se prejudicar, a gente também tem uma habilidade de identificar os sinais, porque a gente já trabalha na área, né? Por exemplo, quando eu digo que eu parei, foi a partir dessa identificação dos sinais. Não sinais de estar pesada, como você falou, esgotada, mas de esgotamento profissional mesmo, assim, sabe? De perceber os sinais de que eu já não processava direito, de que a minha memória já talvez não estava a mesma, de que construir uma reflexão junto com o meu paciente, que é tão importante, eu já não estava mais conseguindo como eu consigo hoje em dia, e eu preciso disso para trabalhar e para, né, ofertar meu serviço de uma maneira eficaz para o paciente. Então, assim, memória, atenção, a atenção... São as suas ferramentas de trabalho. Então, exatamente. Tem que dar, né? Exatamente. E esse tempo talvez seja necessário, né, para todas as pessoas, né? Pisci, deixa eu te perguntar. Como saber que você está tendo uma crise de ansiedade? Porque muitas vezes a gente não identifica. Uma vez eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu fui para o hospital. E eu não sabia. Inclusive o médico me perguntou se eu era uma pessoa ansiosa. E eu falei que não. Aí ele pegou e me encaminhou pro psicólogo. E você foi? Não. Olha. Depois Aí quando eu cheguei em casa que eu fui assimilar as coisas, sabe? Então, às vezes, muita gente não identifica, sim. né? Então, muitas vezes as pessoas não identificam que é... Vamos falar de ansiedade primeiro? Vamos. Ansiedade, o que é, né? Porque também eu acho que pode ser que tenha alguém que não saiba identificar porque não sabe nem o que é. E muitas vezes, isso que te aconteceu foi exatamente o que eu tô dizendo. É difícil você identificar uma coisa que você não conhece. Sim. Né? É difícil, por exemplo, se você sente uma dor no estômago ou
né? Ou, enfim, você sente uma dor no estômago, você já imagina que pode ser uma infecção intestinal, você já imagina que você tem algo ali que você comeu, enfim. Agora, se você tem uma dor em alguma parte do corpo que geralmente não sente dor, não é comum, você não sabe, você só sente a emoção daquela, você sente aquela dor. Você não sabe explicar que causa ela tem, o que ela significa, o diagnóstico dela, né? Enfim, o diagnóstico que você pode ter. Com a ansiedade é do mesmo jeito. Eu vejo muita gente falar, ou vejo muito vídeo, ou pessoas querendo saber como identificar uma crise ou como cessar uma crise. Mas assim, o que é uma ansiedade? Porque a crise, ela é o pico da ansiedade. A gente até chama de crise de pânico, né? Então assim, já é o ápice daquela emoção, sinalizando que as coisas não vão bem. Mas se a gente não sabe o que é ansiedade, já começa errado. Né? Eu estou tendo o pico de algo que eu não sei o que é. E a ansiedade, ela é uma emoção. E ela é uma emoção humana, assim como a gente tem outras emoções. Tristeza é uma emoção humana, alegria é uma emoção humana. A gente tem saudade, que é uma emoção também. A gente tem, enfim, medo. Tudo isso são emoções. E a ansiedade está no grupo dessas emoções humanas, né? Se eu digo, Ingrid, você vai viajar às 9, são 8h30, mas você precisa ir em casa arrumar a mala para viajar. Como que você vai realizar esse comportamento? De ir em casa arrumar a mala para viajar às 9, se são 8h30. Eu digo, como que fisicamente você acha que você vai realizar esse comportamento? Você vai realizar tremendo. E vou esquecer um monte de coisa. Vai esquecer um monte de coisa. E vai acho que eu não vou nem saber nervosa. o que eu tenho que pegar, porque eu não vou nem lembrar. Não vai ter nem raciocínio. Nem raciocinar. Sim, e fisicamente também, talvez seu coração vai acelerar um pouco. Com certeza. Você vai sentir dor de barriga, você A mão vai vai suar. vai suar a mão, vai paralisar. Algumas pessoas falam muito isso. Eu não consegui fazer nada, né? Esse paralisar que eu digo é de não conseguir processar nada. Isso é a resposta do nosso corpo diante de uma ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção humana. Se você estiver diante de uma coisa que você não está preparado o suficiente, ou que você não acredita estar preparado o suficiente, ou algo que eu acho que a explicação que a gente precisa mais focar é que o seu corpo identifica como perigo, que a gente interpreta como perigo, ele vai responder com ansiedade. Então, deixa eu fazer uma perguntinha. Por exemplo, se amanhã cedo eu tenho uma maquiagem pra me fazer. E tem. Não, amanhã não, amiga, domingo. Hoje é sexta. Mas enfim. Aí eu tenho um compromisso, porque eu sou sempre assim, tenho um compromisso. Quando eu tenho um compromisso, eu não consigo dormir 100%, sabe? Eu fico assustando, vendo no relógio se já tá na hora, se passou da hora. Costumo até sonhar que eu perdi a hora, aí daqui a pouco eu assusto. Então isso não é ansiedade? Também. Se eu perguntar, na hora dessa maquiagem, você não está pronta, preparada, com todos os seus instrumentos preparados para receber a sua cliente? Aquela apresentação de emoção prévia antes de você trabalhar é o que fez você se preparar o suficiente para estar pronta naquele horário. Ansiedade é uma emoção humana porque ela é uma emoção de nos preparar para algo. Agora, a gente não vai afirmar que perder a noite de sono se preparando é funcional, porque não é, mas a gente vai falar disso depois. Mas assim, é só para explicar que o seu corpo responde assim, porque ele entende que você precisa estar pronta nesse horário e que pode ser que você se atrase e que você precise se preparar. Então, por isso você dorme e acorda, porque o seu corpo está se preparando para isso, né? Então, assim, só pra gente reforçar, é uma ansiedade, aliás, é uma emoção humana diante de qualquer situação de perigo, tá? Inclusive, ela é muito positiva. A gente aqui tem a tendência de falar apenas da ansiedade negativa. Mas por que ela é positiva? Por conta dessa preparação, né? Essa preparação de algo que eu tenho para realizar e de tanto ansiosa eu ficar, eu consigo pensar no que eu posso falhar, em como eu posso me preparar melhor, né? De que maneira eu consigo chegar pontual e não falhar, enfim. Então, é essa emoção que me prepara para cumprir aquilo da forma correta. Porque, por exemplo, se você tivesse a maquiagem às 9, aliás, às 7, e você dorme, eu não vou colocar despertador. E não apresenta nenhum tipo de reação para isso. Como que você vai estar pronta às 7? Né?
Então, Você é vai assim, esperar acordar sozinha às 10, perder a cliente. Né? Então, essa sensação prévia de preparo ali, de que você precisa estar pronta para realizar a sua função, é a ansiedade, que a gente chama de positivo, né? Se você tem uma prova e você se lembra que a prova é amanhã e hoje isso já te apresenta alguma sensação, isso não é só negativo. Essa sensação está chegando para dizer que você precisa se preparar para a prova que está vindo amanhã, né? E aí, querendo ou não, dentro desse preparo, você está desenvolvendo alguma habilidade, você pega aquele material, você escreve para aprender melhor, porque só assistir não está fixando. Então, assim, esse tempo de preparação que a ansiedade nos causa é importante, tá? Então, assim, falando de ansiedade, ela é uma emoção humana, assim como a tristeza, assim como a alegria ou qualquer Então, outra. a ansiedade não é um problema. A ansiedade não Assim, é... Não. Inclusive, o que a gente mais escuta é qual a cura da ansiedade. Como eu faço para curar a E eu ansiedade? ia perguntar isso, se tem cura. Como que eu faço para me curar de ansiedade? Não tem cura. A ansiedade não tem cura porque ela não é uma doença. Ela é uma emoção. Por que a gente não se pergunta como é que eu curo a alegria? Ou a saudade. A saudade, a tristeza. Né? Agora, Isso é muito importante você falar Sim. isso, porque a maioria das pessoas não sabe e nem sabem que pode ser positivo, assim, num grau normal, não é isso? sim, é ela que nos prepara, né? Diante de qualquer situação de risco. Porque muitas vezes numa viagem você conseguiu se lembrar de tudo. Por que será que você conseguiu se lembrar de tudo? Porque você tá ansiosa. Porque de tanto pensar naquilo ali, se preparar para aquilo ali, não é o mesmo de você acordar agora e vamos viajar. De tanto pensar naquilo ali previamente, você precisa pegar aquela maquiagem, preciso pegar aquela roupa, preciso organizar a mala, né? E, enfim, vou antes do horário lá, pegar o meu ônibus, enfim. Porque eu preciso estar, não posso perder essa viagem. Então, assim, você vai entrando num processo de preparo que a ansiedade traz, que é saudável neste nível. Tá? Agora, o que a gente considera que não é saudável e onde entram as crises que a gente vai falar? É quando a ansiedade ela começa a trazer um prejuízo para a vida do ser humano que já saiu do âmbito normal, né? É quando essa preocupação, esse medo, né? Essa sensação de o tempo inteiro você estar carregado de preocupações e de estresse em relação à sua vida, ao que você fará, ao que você precisa desempenhar na vida, o trabalho, a faculdade, enfim, é quando tudo isso já não é mais considerado normal. O que não é normal? É quando começa a comprometer a qualidade de vida, né? Então, assim, ter uma crise de ansiedade ou um pico de ansiedade esporadicamente não é um problema. Talvez é um pico de estresse somado a um cansaço, somado a uma preocupação que foi excessiva demais e você, de alguma maneira, precisou pôr aquilo para fora. Agora, o que a gente não considera normal é você vivenciar crises rotineiramente, né? Corriqueiramente. É, na verdade, você vivenciar talvez mais angústia do que qualidade de vida normal. É você viver mais angustiado do que viver bem. E aí começa a comprometer a alimentação, começa a comprometer a qualidade do sono, começa a comprometer a faculdade, os estudos, as relações com as pessoas. Tudo, né? E aí a gente vai entrando num processo que aí sim a gente precisa tratar. Porque eu preciso tratar a ansiedade em Letícia, porque ela vai pegar o ônibus às 9 e às 8h30 ela não arrumou a mala? Não. Isso é humanamente natural. Você está diante de um perigo e não está pronta para esse perigo, né? Agora, quando Letícia apresenta os mesmos sintomas de quando ela vai, por exemplo, pegar um ônibus e todo aquele pico de sintoma, o coração acelera, a barriga está doendo, você está tremendo, está tonta, dentro de casa, sem estar necessariamente acontecendo nada, né? Nenhum evento, aí a gente não pode considerar natural, né? Porque assim, a ansiedade ela não vem do nada, é isso? Depende do que seria esse nada. Talvez ela pode ser o acúmulo de estresses e preocupações, e esse do nada é porque ela surgiu num momento inesperado. E a gente acha que é do nada por isso. Mas você fala o pico, né? É o pico da ansiedade, eu quero saber assim, se é normal a ansiedade, esse pico da ansiedade, mesmo quando não vai acontecer nenhum evento, é isso que eu tô querendo dizer. Isso é o que a gente não considera normal. Porque o que acontece?
A ansiedade, com todos esses sintomas, é o nosso corpo mostrando para nós que ele está identificando uma situação perigosa. Se a gente está em casa, se não está necessariamente acontecendo um evento, o que eu chamo de evento? Eu tenho uma prova muito importante, eu tenho uma viagem muito importante, eu tenho que conversar com alguém que eu tenho um conflito e marquei uma conversa com essa pessoa, porque até isso é um grande evento na nossa interpretação, né? Ou eu vou falar em público, ou eu vou me expor a uma situação social e tudo isso. Se não está acontecendo nada disso e a gente tem um pico de ansiedade, não é normal. Por quê? Porque, na verdade, está havendo algo, você só não sabe identificar, entendeu? E a gente precisa tratar. Porque, assim, voltando lá, é a expressão do nosso corpo para algo que é perigoso. Só que isso que é perigoso não precisa ser necessariamente materializado na nossa frente. Pode ser apenas interpretado. E na grande maioria das vezes é interpretado. Quer dizer, ao imaginar que eu vou estar num lugar X, eu acredito que vai ser terrível, ou que eu vou ser observada, analisada, julgada, que as pessoas vão criticar a minha roupa, o meu jeito de falar, eu vou tremer, eu vou desmaiar. Ao imaginar, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, em casa, antes do evento, ou dias às vezes antes. a gente cria, né? Cria algo assim, Tudo tipo na uma sua história. cabeça, assim. Tipo, talvez nem aconteça, mas e se acontecesse? E virasse isso e aquilo? Eu não sei se você E aí conseguiu você vai se entender o enchendo, dessas interpretações. E eu falo para meus pacientes, nós somos criativos nessas interpretações, né? A gente deposita toda a nossa Eu criatividade. crio cada coisa que só Deus. Sim, então, A gente cria E aí nós muito. somos criativos nessas interpretações, a gente vai acreditando em várias coisas. E o nosso corpo, ele não consegue, não é que ele não consegue, mas a maneira como ele lida com isso é a mesma maneira diante de uma situação perigosa em excesso, como, enfim, a gente está num ambiente de perigo mesmo. Vamos imaginar uma guerra. Não há diferenciação para o corpo diante de uma guerra e diante, talvez, de uma interpretação que eu fizer de algo terrível que eu acho que vai me acontecer. O corpo, ele expressa. Os sintomas de ansiedade também diferenciam, né? Diferem de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão se queixar muito mais de tontura, de coração acelerado, ali, da taquicardia. Às vezes vão queixar mais também de uma sensação de se paralisar mesmo, assim, de não conseguir desempenhar as funções. Quando eu estou em crise, eu não consigo fazer nada. Eu só me acalmo se eu for para o hospital, tomar uma medicação, se eu dormir. E já tem outras pessoas que queixam mais de hiperventilação, de falta de ar, né? Ou de essa sensação de o tempo todo estar vigilante, que a gente chama de hipervigilância também, de estar vigilante sobre si mesmo, sobre o ambiente em que está, sabe? Temendo por acontecer algo, ou então temendo até pela própria saúde, assim, de ficar prestando atenção nos sintomas que estão sentindo. Isso é muito comum, né? Focar muito no que está sentindo e ficar tentando fazer uma avaliação daquele sintoma. Mas se for o coração, é porque eu vou infartar, é porque eu vou... Enfim, isso é um grave problema que eu tenho cardíaco, isso, a minha vida está chegando ao fim, sabe? Porque nós somos criativos, como eu falei. No dia que eu tive essa crise mesmo, faz muito tempo isso, eu jurava que eu tava com dengue, tá? Eu tava sentindo febre, eu tava sentindo dor de cabeça, eu tava achando que tinha manchas no meu corpo e não tinha. Sim. Meu Deus. Tô te falando, né? Sim, são muitos casos, né? E assim, a ansiedade, ela anda muito colada no medo, né? Assim, só que esse medo também, a gente não pode afirmar que é apenas, por exemplo, de morrer. Não necessariamente, né? O medo está presente ali, às vezes o paciente não consegue nem explicar do que necessariamente ele tem medo. E muitas vezes é um medo que ele consegue entender que é irracional, mas ele não consegue não focar nisso. Então, assim, tem alguns pacientes que conseguem entender, não é bem assim, mas a presença daquela emoção é tão angustiante. E, inclusive, é bom falar que quanto mais você foca nela, mais ela tende a se potencializar, porque isso é natural, né? Fisiologicamente natural. Quanto mais eu foco naquele coração que talvez se acelerou bastante, mais esse coração vai se acelerar. Ele se acelera, porque eu estou focada nisso, acreditando que algo terrível está me acontecendo, e mais o meu corpo precisa expressar isso,
né? Então isso vai entrando num ciclo. É como, por exemplo, essa questão da exposição. Eu acredito que algo terrível vai me acontecer, eu começo a apresentar os sintomas ansiosos, né? De medo, de preocupação, e começo a me tremer inteira porque eu vou estar num ambiente social. Por estar me tremendo inteira, eu acredito que as pessoas vão prestar atenção que eu estou tremendo inteira e vão ver que eu estou nervosa, e aí eu fico mais nervosa ainda, e aquilo vai virando um ciclo. Esse ciclo ansioso, né? Então, assim, até os sintomas de ansiedade são diferentes de pessoa para pessoa. Precisa ser considerado isso também, né? Cada um responde de um jeito. E quando, às vezes, o cabelo cai, aparecem manchas, é tudo nesse meio aí mesmo que você falou, né? Cada pessoa Pode ser. acontece de uma forma. Pode ser. E esses são sinais que a gente precisa de tratamento. Porque aquela ansiedade da viagem, aquela ansiedade pré-prova, aquela ansiedade pré-exposição, que a gente chama de exposição, falar em público, sair para o ambiente social, em que você, enfim, vão ter muitas pessoas e você vai precisar se apresentar de alguma forma, isso tudo é considerado natural. Agora, se a gente tem um paciente com queda capilar, com manchas pelo corpo, com crises corriqueiras, que essa pessoa já está apresentando sinais de alteração no comportamento natural dela. O que é o comportamento natural? Hoje você frequenta a faculdade, vocês saem, vocês, enfim, namoram, vocês frequentam espaços familiares, vocês têm projetos. Se começa a comprometer tudo isso, ou seja, você já não se relaciona direito, você já não frequenta os mesmos lugares, você já não responde, né? Não é uma pessoa que vive como vivia antes, é um sinal de tratamento, né? E aí a gente já pode ter a presença de transtornos de ansiedade. Existem alguns tipos deles, né? Isso também vai ser avaliado ali, mas já é um quadro que a gente precisa de tratamento. E esse tratamento em terapia, algumas vezes a gente vai conseguir sucesso apenas com o processo terapêutico. Em outros, a gente vai precisar da inclusão da medicação e de acompanhamento psiquiátrico também, né? E o sucesso vem daí, do tratamento. Muita gente, a gente falou no começo sobre cura. E se a gente for olhar hoje, se você coloca no Google sobre cura da ansiedade, ou se você vai ver um vídeo que se fala muito sobre cura, ele é muito visualizado. As pessoas buscam a cura, né? Sendo que, na verdade, pouco se fala em tratamento. A gente tem tratamentos eficazes para ansiedade, para transtornos ansiosos, né? A gente tem tratamentos eficazes para, na verdade, grande parte dos adoecimentos emocionais. Mas as pessoas estão buscando cura. E de tanto buscar cura, a gente vê cura em tudo quanto é lugar. E de tudo quanto é forma, né? Na verdade, promessas de cura. Sem comprovações, né? Tudo quanto... Sim. A depressão, ela tá ligada à ansiedade, ou a ansiedade à depressão, ou não? Não, são duas questões diferentes também. E eu vou explicar de um jeito mais simples aí, que a gente consiga refletir. Tá. A ansiedade é uma emoção humana. A depressão não é uma emoção humana, né? A ansiedade é uma emoção natural. A depressão é um transtorno a partir de disfunções nas emoções, né? Quando as nossas emoções, principalmente a de tristeza e tudo mais, ela já começa a entrar num quadro disfuncional. Aí a gente tem um processo de transtorno depressivo. A ansiedade é uma emoção de alerta, né? Do perigo, lembra? A depressão, né? O transtorno depressivo, ele vem a partir de uma perda de interesse, uma perda de prazer, a presença da emoção de tristeza um pouco mais potente, né? Sinalizando mais potência ali. Ela está mais presente. Perda de energia. Então, enquanto a gente tem um paciente, uma pessoa com ansiedade, ou com transtorno de ansiedade, que é o excesso dessa energia, que é uma energia focada na preocupação, no medo, né, no que ela está temendo acontecer, a gente tem uma pessoa com transtorno depressivo apresentando, na verdade, a perda dessa energia, né? A pessoa já não responde mais com o mesmo empenho às suas funções. Então, são realmente coisas diferentes. Opostas, né? Opostas. Talvez quer ficar só dentro do quarto, quer ficar só trancada, quer ficar sozinha. Agora, é importante falar das semelhanças entre elas. E de como que um paciente depressivo, ele pode, aliás, um paciente com transtorno de ansiedade, ele pode vir a desencadear um processo depressivo. Só que não é como se fosse, ela vai levar à depressão, né?
como a gente falou lá no começo, a ansiedade, a emoção natural, se ela não for observada, né? Por exemplo, o medo, as preocupações para viajar, se você percebe que está em excesso, cuida disso, não precisa chegar a se transformar num transtorno. Então, assim, mas quando essa ansiedade, ela chega num processo já mais agravado, ela desencadeia um transtorno ansioso, certo? Uhum. Agora, a depressão, ela não é desencadeada pela ansiedade. Na verdade, ela é um tipo de transtorno em que a pessoa perde esse prazer. Só que um paciente que apresenta ansiedade em um nível mais, né, um transtorno de ansiedade, se a gente fala, por exemplo, de um paciente com transtorno de ansiedade social, ele vai evitar tanto situações sociais que ele pode chegar a se isolar. E o que o isolamento pode provocar? A perda de interesse, né, gradativamente aquela perda de energia. Então, assim, ele vai evitando tanto situações cotidianas e sociais que o quarto, o isolamento mesmo, ficar isolado, enfim, começa a ser uma prática. E aí sim a gente pode ter um nível enfim, aquela pessoa pode sim vir a desenvolver um processo depressivo por conta disso. Dessas práticas que começaram lá por evitar, por exemplo, ser julgado, por evitar ser comparado, por um processo de comparação, por evitar ser julgado, por evitar ser criticado. E aí eu prefiro evitar esses momentos sociais. Aí eu vou me isolando. E assim, quando um amigo, uma pessoa próxima está tendo uma crise de ansiedade, vem por esse lado, o que fazer? Ou você abraça, você ouve, você deixa só, porque é uma dúvida. A gente fica sem não sabe, reação, né? Sim, a gente não sabe o que fazer. Sim, essa crise, ela é uma crise de pânico, né? A gente já pode chamar de crise de pânico. Aquela pessoa que apresenta uma crise, você como citou seu exemplo, essa pessoa, ela está no auge do medo. Então, assim, ela está num pico de estresse mesmo. Ela está preocupada, ela está com medo. Ali na cabeça dessa pessoa começa a atravessar várias preocupações. E de uma maneira muito acelerada, né? Porque o nosso corpo, naquele momento, ele está entendendo que ele está em risco. Então, ele precisa se defender e ele expressa isso de uma maneira intensa com os sintomas, né? Então, assim, se a gente raciocinar, o que essa pessoa que está em pico de energia, em pico de estresse, de preocupação, agitadíssima, inclusive os músculos dela estão agitados, do que uma pessoa agitada precisa? A gente precisa fazer o inverso. Calma. Essa pessoa precisa relaxar de volta, para voltar ao estado normal dela, né? Geralmente crises duram 15, 20 minutos, mas elas cessam, não existe crise de 2 horas, né? Pelo menos eu nunca ouvi relato. São os 15 minutos, os famosos 20 minutos em que você entra naquele pico e você precisa buscar uma ajuda logo, enfim. Naquele momento ela está nesse pico de preocupação e de estresse e agitação, que o que uma pessoa ao lado dela pode fazer? Ela pode auxiliá-la nesse processo de relaxamento. Você convida o seu amigo para sentar, para deitar, você abraça ele, você distrai ele. Então, assim, a gente precisa cessar o estresse, né? Cessar aquela agitação. Se essa pessoa quiser chorar, você acolha, né, o seu sofrimento, o seu choro, o ampare, mas entenda que você está contribuindo para que naqueles minutos ela cesse aquela agitação. Porque durante a agitação não há nada que a gente diga que possa solucionar de imediato. Porque aquela emoção é muito angustiante. Então, se ela é muito angustiante, é difícil o processo de raciocínio, né? Então, ela precisa primeiro entrar em relaxamento, para aí sim a gente acalmá-la, dizer que está tudo bem, ampará-la, mas o mais importante, ela precisa de ajuda profissional. Né? Porque por mais habilidade que a gente acredite que tenha, existem profissionais com habilidades maiores. Inclusive, dizer para o seu amigo e orientar o seu amigo a buscar ajuda, não é só, sim, e não é só para ele ter amparo do profissional, é para ele desenvolver habilidades para amparar a si mesmo. Isso que eu ia perguntar agora. Porque quando alguém se tiver, né, mas estiver sozinho, se tem algo que ele possa fazer para não deixar que essa ansiedade domine ao ponto, né, do pico mesmo, assim, se tem algo que ele
posso fazer antes de chegar no extremo. Meio que se controlar. Como se fosse. Sim, a gente está falando das técnicas de relaxamento. Hoje na internet a gente até tem disponíveis técnicas de relaxamento, para quem quiser pesquisar sobre isso, né? A gente tem técnicas de respiração. A pessoa em ansiedade, ela está com uma respiração irregular, né? Então, assim, ela hiperventila. Então, é uma respiração ofegante, acelerada também. Controlar a respiração e respirar de uma maneira normal contribui para que os nossos músculos mesmo comecem a relaxar também, né? Quanto mais agitada a respiração, os nossos músculos se agitam também. Então, se eu reduzo a minha respiração para um nível mais, né, saudável ali do normal mesmo, eu também contribuo para que os meus músculos relaxem, né? Outra coisa, o processo de distração é importante também. Eu tenho pacientes que falam, quando eu começo a sentir, eu já coloco meu fone e vou ouvir música, ou eu já pego e vou assistir um vídeo que eu gosto, ou tem alguns que falam, eu pego a moto e saio, às vezes eu fico, meu Deus, sai pra onde com crise, meu Deus? Eu pego a moto e saio, alguma coisa assim. Mas é com esse intuito de distração mesmo. Porque se você distrai, você consegue sim, melhora na redução do sintoma. Por que que isso acontece? Porque lembra lá da interpretação? Se você começa a interpretar que está diante de uma situação perigosa, o seu corpo responde em sintoma. Mas se você se distrai e começa a pensar em outras coisas, produzir outros pensamentos, não é pensar positivo, que a gente não trabalha muito com isso. A gente trabalha com pensamento real. Você não vai morrer. Você já teve outras crises, isso não aconteceu. Não vai acontecer agora. Isso não é o pior momento da sua vida. Não é o pior momento da sua vida. Isso é apenas um pico de estresse. Você está cansado. Quantas vezes a gente não se diz isso? Eu estou cansada, né? Eu estou sobrecarregada. Então, assim, você começar a produzir esses outros pensamentos, consequentemente, o seu corpo também vai te dar respostas melhores, porque ele responde a tudo que a gente interpreta, né? Se eu interpreto uma situação como perigo, ele vai acionar os alertas e entender aquilo como perigo. Se eu começo a interpretar que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a prova de Letícia ou de Ingrid. Se você nutrir pensamentos pré-prova, de que será terrível, de que vai ser a pior prova da sua vida, de que você não estudou nada, de que você é um inútil, você não merece nem estar onde está, porque você, enfim, vai muito mal nessa prova. Quais as emoções? De que maneira que o nosso corpo ele responde a isso, a esses pensamentos que eu nutro? Ele vai se agitar, você vai ficar preocupada, você vai ficar, né, tentando de toda maneira organizar de uma maneira frustrante, porque não vai acontecer. Nervosa. Desconcertada, desorganizada, né? E você vai começar a entrar nesse processo também dos sintomas ansiosos. Mas se eu disser, e se você passasse a nutrir pensamentos reais, do tipo, eu estudei, eu me preparei, eu não tenho como garantir nada sobre o amanhã, sobre a prova que vem amanhã, eu não tenho como garantir que ela será perfeita, eu vou fazer aquilo que eu me propus, estudei a fazer e vou fazer. Que tipo de emoção o nosso corpo vai demonstrar para nós? Ele vai ficar mais tranquilo, mais aliviado. Ele vai ficar um pouco preocupado, sim, porque é humanamente natural, a ansiedade é natural. Mas eu não vou trazer aquela carga de preocupação, como se eu estivesse indo para uma guerra, porque é assim que o nosso corpo entende, né? Quando eu começo a nutrir esse tipo de pensamento. Então tudo parte muito de como a gente interpreta, e essa distração do pensamento é muito importante para acessar o sintoma. Muito importante. Muito bacana. Né? E aí, assim, algo que eu vejo muito hoje em dia na clínica, na experiência clínica e tudo mais, é que as pessoas, elas, pelo pico da ansiedade, pelos estresses causados pela ansiedade, pelos sintomas excessivos, elas não conseguem não focar apenas neles. Isso é o mais normal que a gente vê, né? E um dos nossos trabalhos de mais empenho no processo clínico com o paciente é que ele viva também essa emoção, para ele saber como ela é, né? Para que ele não tema essa emoção. O meu coração acelerou, foi ruim, mas você viveu essa emoção? Para que quando você novamente senti-la, você saber que não precisa de desespero, porque da outra vez que você sentiu não foi tão catastrófico assim. Nós precisamos conhecer as nossas emoções. E aí, eu já tô falando muito, né? Não, pode falar. Gente, quando eu começo eu não paro, enfim. Algo que eu gosto muito de falar é sobre prevenção. Aprendemos que a ansiedade é a resposta do nosso corpo para aquilo que nos preocupa.
Como que é o trabalho, então, muitas vezes? É que a gente foque na prevenção das nossas preocupações. Porque, assim, você buscar ajuda, buscar um psicólogo, aprender a lidar e manejar os sintomas ansiosos é muito importante, né? Sair da terapia sabendo desempenhar bem uma técnica de relaxamento, uma técnica de respiração, em que em qualquer momento que você estiver, situação que você estiver, você conseguir aplicar essa técnica, às vezes até no banheiro da faculdade você pode aplicar uma técnica de relaxamento. Pré-prova, por exemplo. A gente ensina tudo isso na terapia. Você saber desempenhar isso é muito legal, é muito importante. É uma técnica de controle mesmo, de autocontrole. Mas você não trabalhar a prevenção da crise não vai ajudar. Você não trabalhar para que a crise não volte com a frequência que ela volta, né? E que prevenção seria essa? Já observou o quanto que nós somos desorganizados? Sim, muito. Quanto que a gente pega a vida familiar, relacionamento, estudos, projetos e vai fazendo uma bagunça? Vira uma bola de neve, né? E a gente não sabe por onde resolver e aí vai ficando só pior. Só pior. E esse sorriso aí é de quem tá consentindo que tá fazendo mesmo. Essa desorganização de vida, né? Vai chegar uma hora em que essa sua crença de que você é capaz de solucionar tudo isso não vai acontecer. A gente vai chegar em algum momento que não será capaz. E vai se dar conta de que tá tudo bagunçado. Se eu estou diante de uma vida inteira bagunçada, como que eu acho que o meu corpo vai responder a isso? Né? Como que eu acho que eu vou dormir? Com que qualidade eu vou dormir? Né? Como é que vai ser meu sono? Como é que vai ser minha alimentação? Como é que vai ser minha rotina? Como que falando em preocupação, em excesso de preocupação, você vai estar? Às vezes sua cabeça vai estar o tempo inteiro, né, preocupada, a mil. E a gente aprendeu que o nosso corpo ele responde a isso. Então o seu corpo vai estar a mil o tempo inteiro. Então o que prevenção seria essa? Eu trabalho muito isso, assim. Como que é essa rotina? Porque se você se apresenta alguém ansiosa, como é que é essa rotina? Às vezes é a rotina ansiosa e bagunçada. A gente precisa mexer aqui para não responder da forma como o corpo está respondendo, né? Então, assim, outra coisa, qualidade do sono. Dorme bem, dorme as horas suficientes de sono, descansa mesmo, ou dorme, acorda como se tivesse acabado de dormir. Né? Como é que é essa alimentação? Como que se movimenta ou não se movimenta? Faz atividade física ou não? Faço, mas com que regularidade? Né? Que você pratica e você exercita o seu corpo. Isso tem uma relação muito grande na forma como a gente responde às nossas emoções também. Então, assim, nenhum adoecimento emocional, ele pode ser apenas um adoecimento emocional ali que a gente trabalha pontualmente aquilo. Você precisa trabalhar o todo, a vida como um todo, né? Assim como o transtorno depressivo ou qualquer outro. As doenças mentais, né? Posso chamar de doenças mentais, Os adoecimentos emocionais, né? Emocionais, são muito comuns, mas são muito pouco compreendidos, né? As pessoas falam que é falta de Deus, é falta de Deus, busca mais Deus. Ou é frescura. É frescura, né? Pobre não tem depressão, já ouvi isso. não tem tempo, não pode ter depressão. Isso daí são muitos fatores pra gente falar, né? Antigamente isso não era falado quase que de jeito nenhum. Na época lá dos nossos avós ali. Nessa época, o que se era falado era atribuído à loucura. Não tinham outras denominações, né? Era loucura. E se era loucura, precisava pegar esse indivíduo e distanciá-lo da sociedade. E qualquer adoecimento emocional, né? Muitos deles nem eram adoecimentos emocionais. Talvez era até alguém que apresentava algum sinal, enfim, de alguma condição ali, mas que nem era nada grave assim. Se excluía essa pessoa do convívio social. Então, era isso que era feito com o adoecimento emocional. Excluía ele das rodas de conversa, das pautas sociais, né? Não se era falado. Falei a época da minha avó, mas acho que bem antes da minha avó. Depois, talvez hoje a gente tenha uma geração que mais fala de adoecimentos emocionais. Só que ainda é difícil
porque não é materializado. Não é o que você vê. Se você fratura uma perna, eu vejo que você fraturou a perna. Mas se você diz, eu não tô bem, eu não consigo ver. Então, assim, não é materializado na nossa frente. Então, as pessoas, elas tendem a ignorar aquilo que não é visto, né? E elas tendem a reprimir aquilo que é sentido também. Então, assim, não só pela sociedade em si, mas muitas pessoas também não falam dos seus próprios adoecimentos emocionais, porque elas preferem reprimir isso, para não mostrar a vulnerabilidade. Ou talvez até pelo medo mesmo desses julgamentos, né? Dos julgamentos, sim. Mas nós estamos caminhando estamos numa geração em que se fala mais. Hoje a gente fala mais de fazer terapia, né? Os famosos falam mais em fazer terapia, são pessoas que têm um público que é muito maior, né? Assim. Então, assim, hoje já tem se naturalizado mais falar em terapia. Inclusive, terapia, tipo, é só pra quem tem algum problema, por exemplo, a ansiedade, a depressão, ou é essencial também, assim, pra todos, assim, no geral, né? Pra gente aliviar mais as angústias, as pressões, né? As preocupações e tudo mais, mesmo não tendo esses problemas. Assim, não é obrigatório todo mundo fazer terapia. Não, mas também não necessita que só se faça terapia se o adoecimento for muito grave. Se a gente tiver um transtorno, se a gente tiver um quadro muito debilitante. Não, você pode fazer terapia para autoconhecimento, para identificar, né, algumas crenças que você tenha, para tentar entender como foi construído alguns padrões da sua vida a partir da sua criação, a partir da sua história, para você entender por que você age da maneira que age, e daí tentar, né, perceber ali se isso deve continuar a ser processado assim, ou se você deve mudar essa maneira de se comportar. Se tem algum incômodo na sua vida, né, de alguma questão que você não conseguiu digerir, você não conseguiu elaborar direito, que você precisa que aquilo seja talvez até falado. Tem muitas questões que a gente nem sequer nunca disse para ninguém, né? Nunca colocou mesmo em palavras assim. Então, assim, para esses casos, sim. E para os casos em que realmente houve algum... Mas o que mais a gente precisa reforçar aí é isso. Se não há um comprometimento na sua qualidade de vida, se você consegue considerar que vive de maneira saudável, porque daí também vai da interpretação. Saudável dorme bem, se alimenta bem, se relaciona bem, né? Não tem conflitos importantes, consegue desempenhar bem o trabalho. Claro que nunca dentro de um limite de perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas se você consegue dizer que tranquilamente você desempenha todas essas funções naturais da vida, não tem essa necessidade absurda. Agora, para aquelas pessoas que têm comprometimento na qualidade de vida, aí é essencial. Hoje a gente vive na sociedade mais tecnológica já vista, né? E aí eu queria saber, assim, se de alguma forma a tecnologia pode afetar na ansiedade, vem afetando, porque pelo que eu pesquisei, os números vêm só aumentando, né? Porque assim, a gente também está vivendo uma era em que a gente quer tudo muito mais rápido. Os vídeos mais curtos são os melhores. Quando eu começo a assistir um vídeo e a pessoa já se enrola demais, eu já não quero mais ver, né? E aí eu já pulo. Aqueles mais rápidos me interessam mais. A gente é a geração que se alimenta de maneira mais rápida hoje. Quanto mais rápido sai, melhor para nós. Não interessa se não é saudável. A gente busca tudo mais rápido. E falando em tecnologia, também tem isso. A gente busca tudo que é muito rápido. E a gente tem aprendido a viver nessa velocidade, né? E assim, muitas vezes a ansiedade também está ligada a esse imediatismo que eu tenho das coisas acontecerem, né? De querer que uma coisa seja agora, de querer resolver uma coisa agora, de querer comprar agora. E aí, se você tem a tecnologia apresentando tudo rápido ali para você, isso só reforça esse comportamento, né? Então, assim, tudo que te leva a pensar mais rápido, a querer mais rápido, a consumir mais rápido, vai de alguma maneira atingir os seus comportamentos. Você vai naturalmente começar, talvez, a ser alguém que começa a querer tudo mais rápido. Eu vi
Foi até um amigo meu, psicólogo também, Rafael Teixeira, postando sobre os áudios acelerados, sobre as videoaulas aceleradas. E eu, particularmente, eu só ouço áudio no 2x, aula acelerada. Eu A Larissa ouço no 1,5. A Larissa fala Eu sou um equilíbrio. A Larissa fala assim pra mim. A Larissa é minha irmã, pra quem não sabe. Ela fala, como que você tá entendendo? E eu tô adorando, porque vai acabar rápido. Mas você entende? Entendo. Eu consegui entender. E se eu não colocar acelerado, eu fico entediada. E aí parece que eu não tô conseguindo prestar atenção, aí eu já me distraio muito fácil. Eu sou uma pessoa que me Inclusive, distrai. eu escutei um áudio aqui 3 vezes antes da gente iniciar e eu não entendi, porque eu não conseguia prestar atenção, porque era um áudio no Instagram e lá não tem como acelerar. E eu ficava agoniada e escutei 3 vezes, porque durante o áudio, como era lento e as pessoas ao meu redor conversavam, eu deixava de escutar o áudio pra prestar atenção neles, né? E aí acabava que tinha que escutar de novo pra poder tentar entender que eu não tava prestando atenção. Por ser tão lento, né? Aí eu perco a paciência ali, já estamos acostumados mesmo em viver acelerados, né? E a gente acaba levando isso pra nossa vida, né, Psy? Sim, sim. A gente toma banho acelerado, a gente come acelerado, a gente namora acelerado, a gente ouve o áudio acelerado, a gente faz tudo A acelerado. gente não tem nem paciência de esperar o celular carregar. Não tem. Tira no meio. Tira no 96 pra não esperar chegar ao 100. Eu tenho uma amiga que ela fala que parece uma eternidade do 99 pro 100. Não existe essa eternidade. Assim, e assim, a gente realmente está levando isso para a vida, para nossa rotina mesmo. Tudo é rápido, né? Eu trabalho de maneira acelerada, eu falo de maneira acelerada. Eu tenho essa característica de falar acelerado. Inclusive, estou trabalhando isso devido ao podcast, porque senão ninguém entende nada. E assim, dessas estratégias que a gente trabalha em terapia, a gente também reforça essa questão do relaxamento, tá? Mas o relaxamento não só de você se deitar e relaxar, mas de você viver uma vida com mais tranquilidade. Mas também, se eu perguntar assim, você presta atenção no banho? Você sabe como foi o seu banho? Você prestou atenção? Ou você tomou aquele banho porque depois do banho você tinha que sair, porque você tinha outro... Então, assim, a nossa atenção focada no desempenho das nossas tarefas tá inexistente também, bem reduzida. Então, assim, o áudio acelerado, às vezes não presta atenção, volta. Por que você não prestou mesmo atenção a nada que você faz? E aí você vai vivendo nesse ritmo acelerado, sem atenção focada, vai ficando cada vez mais distraído, sua memória não processa nada direito, porque tá tudo tão rápido e não consegue captar essa informação. Então você vai se queixando que tá sem memória, mas não é sem memória. Às vezes é sem atenção, porque você não focou naquilo que você estava fazendo, né? É igual, outro dia eu vi um vídeo assim, eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho TDAH, que é a hiperatividade, né? Um dos transtornos que apresenta essa condição de hiperatividade. Não necessariamente. Você só está desempenhando 1001 funções ao mesmo tempo. É exatamente o que acontece. Exatamente isso. E quem desempenha 1000 funções ao mesmo tempo, muitas vezes, a não ser que seja uma em cada, né? Vai desempenhar mal. Vai desempenhar bem algumas e outras empurradas, porque né? como é uma coisa mais rápida, né? Como se fosse no automático. Apertei o botãozinho lá, entrei no banheiro, vou tomar banho, aí ligo o chuveiro, pego o sabonete, passo aqui rapidinho, eu saio. E como você disse, a gente realmente não presta atenção. Como é automático, um banho, você sabe o que você faz, né? Então já entrou, passou, enxugou, pronto, já saiu, não prestou atenção se era um sabonete talvez de rosto ou um sabonete talvez para uma outra pessoa, né? Porque já fica automático já nesse negócio de querer fazer tudo muito rápido. E aí, como que isso não vai interferir no meu emocional? Como que eu não vou passar o dia tensa? Eu brinco, solta o maxilar, libera o maxilar. Quantas vezes o maxilar tá assim? Nossa! Né? Então assim, como que isso não vai responder nas nossas emoções? Você passa o dia tenso. Aí eu tô com uma dor de cabeça, tensão, muitas vezes, né? Tô com muita dor aqui, tensão. Se você fica desempenhando essas funções de uma forma tão acelerada que é impossível que a gente não responda isso no nosso emocional, assim, que a gente não comece a viver com menos qualidade, que isso não interfira no sono, que isso não interfira na alimentação, que isso não interfira, enfim, na qualidade de vida mesmo. Agora, eu não sou muito rígida, assim, com os meus pacientes, né? Você gosta de ouvir o áudio no 1,5? Não tem problema.
O que a gente sempre reforça é só observa, né? Talvez aquilo faz sentido para você, mas e as outras coisas? Você consegue melhorar numa atividade ou outra que você desempenha acelerada? Melhora, né? Talvez é da sua personalidade você gostar de ouvir as coisas mais rápido. Não tem problema nenhum, né? Eu não vou ouvir no 1 porque todo mundo diz que eu tenho que ouvir no 1. Não tem problema. Agora, tudo no dia é assim? No 2xzinho lá? Não precisa, não tem necessidade, porque isso é falta de autocontrole. É a gente fazer tudo aceleradamente porque a gente não consegue se controlar, né? Estabelecer prioridades. Às vezes um banho não é sua prioridade, deveria ser. Né? Às vezes um sono de qualidade não é sua prioridade, deveria ser. Sobre essa questão do banho, eu vi um vídeo e aí o rapaz, ele tinha câncer e ele usava uma bolsa, né, que eu não sei o nome. Aí ele falou assim, você tá prestando atenção no seu banho? Porque hoje eu daria tudo pra estar tomando um banho sem essa bolsa. Você já percebeu quanto é bom sentir água cair no seu corpo inteiro? E aí depois desse dia, todos os dias eu tô prestando atenção no banho. Sim. Mas foi Quantas vezes a gente passa na rua, né, faz aquele trajeto e não... Se eu perguntar, você passou por onde? Nem lembro. Não, isso tinha lá? acontece muito comigo. Tipo, tem uma fachada de alguma coisa e aí passo direto, não vejo. Aí tem um dia que eu bato o olho, presto atenção, falo, nunca tinha visto essa fachada aqui. E na verdade ela já estava lá há tempos, porque a gente passa e não... Nós nunca estivemos tão desatentos, nós nunca estivemos tentando dividir a nossa atenção para várias atividades, como hoje em dia, e nós nunca estivemos tão ansiosos e tão tensionados o tempo todo, né? Então, assim, por isso que eu falo, assim, prestar atenção também é prevenção, observar a si mesmo também é prevenção. Ansiedade a gente não pode focar só em tratar com uma medicação, a gente tem que cuidar do todo. Né? Nós somos uma geração ansiosa, nós somos uma geração que pensa de maneira acelerada, que quer resolver de maneira imediata, que quer a solução para os problemas de maneira imediata. E aí não tem como a gente conseguir viver dessa forma tendo qualidade de vida. Né? Então, nosso papo tá maravilhoso. Não queria nem acabar. Inclusive, depois já vamos agendar uma terapia. Porque hoje foi assim, foi uma terapia também pra gente. Foi né? muito conhecimento. E aí, já faz uma merchanzinha aí, você atende aqui em Correntina, como que faz pra entrar em contato com você? Nossa, até a voz dela acalma a gente. Eu acho que eu vou ficar ridícula nesses vídeos, que eu vou ficar assim, ó. Sim, olhando ela falando. Eu fiquei muito assim. Eu atendo hoje na Climec, aqui em Correntina, e na Clínica Seixas Prado, né? Tem o meu Instagram, que é alessandramoreira.pc. Deixa aí, para quem quiser editor, agendar a terapia, pode agendar a terapia online por lá também, tem o link. E presencial nas clínicas que eu citei, tá? E sigam o meu Instagram também, né? Lá eu sempre falo de ansiedade, é o nosso nicho por lá. E eu tô sempre falando dos transtornos de ansiedade, dos sintomas de ansiedade, como identificar, de como tratar. Eu falo muito sobre a mulher com ansiedade dentro dos seus relacionamentos, né? Eu tenho mais uma pergunta. Dentro Pode? dos... Claro, né? As mulheres têm mais ansiedade do que homem, porque eu vi isso em algum lugar. Isso é uma polêmica, né? Eu vi, porque eu tive que pesquisar antes, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com psicóloga? Buscar algumas informações. Isso é uma polêmica porque há quem diga que os homens são mais racionais, né? Os homens, eles são mais práticos para solucionar os seus problemas. As mulheres têm uma tendência maior a a ficar pensando sobre aquilo, processando aquilo, tentando encontrar uma saída em meio a muitas saídas que ela mesma cria. Então, assim, eu falo que é uma polêmica porque eu recebo tanto homens quanto mulheres ansiosos, né? Com sintomas semelhantes. Então, assim, como é uma emoção humana, ela é humana, está presente na vida de todo mundo e pode, de alguma maneira, ser disfuncional para cada um de nós, né? O importante é que seja homem ou seja mulher, busque tratamento, busque terapia, busque auxílio emocional. Você não precisa vivenciar a ansiedade angustiante o dia inteiro, você não precisa ver a ansiedade prejudicar você de se relacionar, prejudicar você de frequentar espaços sociais, de deixar de ir à escola, à faculdade, a não apresentar aquele trabalho porque você está limitada, bloqueada,
com medo. Você não precisa viver acreditando que está sendo julgado, criticado pelas pessoas, porque é muito injusto quando a gente se limita a viver aquilo que a gente quer viver, a passar por situações que a gente gostaria de passar, a viver experiências importantes, porque a gente cria essa interpretação de que vai ser julgado, criticado, de que a gente vai ser, né, os outros vão nos olhar, nos julgar, julgar a nossa aparência, julgar a nossa, enfim, a forma como a gente age. Por que eu falo que é injusto? Porque o pensamento que a gente acredita que aquela pessoa vai ter sobre nós, mesmo que ela tenha, ele passa. Mas e a gente? O que a gente faz com essa interpretação? Que muitas vezes eu vou num ambiente e acredito que isso aconteceu e vou remoer aquilo a minha vida toda, ou boa parte dos meus dias. E é muito injusto porque aquela pessoa que eu acreditei que fez isso já parou de pensar. Às vezes o pensamento dela durou rapidinho ali, mas eu vou remoer isso vai me limitando cada vez mais. Eu tenho um problema relacionado a isso, mas tipo assim, igual em qualquer lugar que eu chegue, aí alguém tá ali conversando, aí sorri. Nossa, eu acho que é de mim. Eu fico com esse sentimento, tá rindo de mim. Pessoa que nem me conhece, mas sei lá, acabei de chegar ali, eles estão sorrindo. A minha impressão é de que tá sorrindo de alguma coisa que eu fiz, ou de mim, ou que alguma coisa você tá usando. Foi muito bom ter chegado nesse assunto, porque todos os podcasts, todos os bate-papos até hoje, de alguma forma a gente ou o convidado chegou ao medo do julgamento das pessoas, ao que as pessoas vão falar. Todos. Sim. A gente precisa focar, eu sempre falo isso para os pacientes, inclusive, nas consequências que eu vou colher. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de colher resultados bons, de colher, vivenciar coisas boas, resultados bons daquilo que eu fiz, né? De poder fazer algo, me submeter a algo e perceber o quanto foi bom aquilo que eu fiz. E o quanto que eu evoluo como pessoa quando eu faço isso. E aí a gente perde essa oportunidade porque a gente acredita que será julgado pelas pessoas que estarão ali. Então, a consequência foi de quem? De ter perdido essa oportunidade, né? Eu sempre procuro pensar assim, quantas pessoas vão nos assistir? Não sei, não faço ideia. Mas eu sei que serão mais de 20, serão mais de 100. E eu não deveria, pelo menos, né? Eu preciso pensar assim, eu não deveria perder a oportunidade de falar com mais de 100 pessoas sobre algo que elas possam estar enfrentando pelos meus medos de ser julgada, de ser apontada e deixar de estar entrando na vida de alguém de alguma forma tão positiva. E aí eu queria só, não sei se a gente ainda tem tempo, mas falar sobre algo que você falou sobre sorrir e você interpretar que estão falando de você. Às vezes é de você. Sabe por quê? Porque você faz isso com o outro. Então assim, e se for da gente? O que a gente faz com essa informação? A gente centraliza o mundo em nós e diz, não deveriam sorrir de mim. Às vezes a gente faz isso sobre o outro. E se for da gente, também é uma questão da própria pessoa. Deixa ela resolver isso com ela. Muitas vezes não é. Muitas vezes é a gente que acredita. Mas às vezes é. E eu sempre gosto de levantar isso. Mas e se for? Isso vai transformar a sua vida dessa forma? Isso vai ser capaz de paralisar você dessa forma? Sendo que a gente faz isso também com o outro às vezes. E faz parte. A vida social, ela envolve isso, de você agradar e não agradar. O que não deve é ser algo que paralisa a gente. Porque aí a consequência é nossa. Né? E eu não quero viver consequências, não sei se vocês querem viver. Não. Então, a gente tem uma dinâmica aqui do eu conto ou você conta. Aí funciona assim, a gente vai fazer uma pergunta pra você. As perguntas são um pouco pessoais, mas aí se você não quiser responder, aí você fala, você conta. Aí a gente conta a nossa experiência ou a nossa opinião. Tá. Ok? Tudo bem? Vamos pegar aqui nossa cola. Sem ela, nós somos. É porque as perguntinhas são diferenciadas. Vou começar, tá, amiga? Pode começar. Coisas que pra você o dinheiro não compra. Eu conto ou você conta? Eu conto. O tempo que eu passo com a minha avó. Minha avó tem Alzheimer. Ela se esqueceu de mim, acho que há já uns 7 anos, pelo menos. Não. E o tempo que eu passo com ela, eu não trocaria por dinheiro nenhum. Porque
ela gosta de ficar cantando Parabéns pra Você, porque é uma das músicas que ela sabe cantar. E a outra música que ela sabe cantar é o Hino Nacional. Nossa, E Só que ela sussurra, Tá. o hino. Aí ela fica, às vezes, o tempo inteiro sussurrando o Parabéns e o Hino Nacional. E, enfim, nessa hora a gente vê o quanto que ela ainda tá aqui, o quanto que ela ainda tá viva, o quanto que ela ainda, né... A cognição dela ainda, mesmo que falhe, ainda ela consegue cantar e certinho ali, sussurrando. Então isso pra mim, não há dinheiro no mundo. E o tempo também que eu passo com a minha mãe. Minha mãe, ela foi alguém que ela dedicou a vida inteira dela aos filhos dela. Então o tempo que eu passo com ela, eu não trocaria por nada nesse mundo, com certeza. Acho que tem muitas outras coisas que a gente não lembra. Com certeza, Olha, né? Minha vez. Algo que já falaram sobre você que não é verdade. Eu conto ou você conta? Eu acho que eu conto, mas eu vou precisar pensar só um minutinho. Pode pensar. Que não é verdade? Sim, que já falaram sobre você que não é verdade. Que eu sou tranquila, serena, calma, uma psicóloga calma. Não é? Não. Eu jurava que era. Não, Sua voz isso- transmite. Isso por muito tempo foi um tabu na minha... Um tabu não, foi um processo que eu precisei vivenciar, assim. Eu falo sério, trabalho sério, enfim. A gente tem esses momentos em que parece que eu sou só essa seriedade. Mas eu já vivi muito esse conflito porque eu não sou o tempo todo assim. E acho que quem é da área imagina... Quando eu pergunto pra vocês, o que vocês esperam de uma psicóloga? Você já imagina uma pessoa serena, tranquila, Assim, calma? exatamente como você é. E na verdade não, com os meus pacientes inclusive eles sabem disso. Eu sou da resenha, eu sou de brincar, eu sou de sorrir, eu sou engraçada, com as minhas amigas eu sou engraçada, eu sou a engraçada da galera, assim, às vezes. Então assim, já falaram que eu sou calma, serena e tranquila e eu não sou. Eu sou estressada, sou de sorrir muito, essas coisas. Vamos lá agora. Como você, então, gostaria de ser lembrada? Eu conto ou você conta? Com certeza eu conto. Eu gostaria de ser lembrada como alguém que de alguma maneira ajudou o outro a encontrar o caminho que ele precisava. Você vai ser lembrada, com certeza. A vida da gente é sobre propósito, né? Eu não quero o dinheiro do meu paciente. Eu quero ouvir do meu paciente que ele acordou melhor, que depois que ele esteve em sessão, a vida dele, né, de alguma forma deu uma melhora significativa ali na vida dele. Assim, eu quero ser lembrada como alguém que atravessou o outro e não foi só de passagem. Foi de alguma forma, trouxe alguma mudança positiva, sim. Você se apaixona fácil? Hoje você é casada? Ah, então, tipo, no passado, assim. Os boyzinhos que eu quero saber. Qual que você vai casar? Discórdia. Você se apaixona fácil? Eu conto ou você conta? É uma pergunta simples. Ah, eu conto. Eu não sei dizer se eu me apaixono fácil, porque eu só namorei a vida inteira. Fui daquelas que namorou muito. Namorou muito não com muitas pessoas, mas namorou muitos anos, né? Sim. Então, assim, eu sou muito decidida sobre a relação que eu quero. E eu levo ela há muitos anos. Acho que meio por aí, assim. Eu não sou muito de apaixona e... Eu vivi poucos relacionamentos, na verdade, sim. E... Prisci, você tem alguma mania estranha? Eu conto ou você conta? Eu conto. Eu tenho mania de ficar escrevendo meu nome nos lugares, tipo no papel. Se estiver assistindo um vídeo, eu vou escrever meu nome um monte de vezes. Eu tenho mania de espelho, isso desde criança. Quem é da minha família sabe. Eu vivia de frente pro espelho, era um negócio... Eu tenho mania de espelho. De espelho. Posso ver um reflexo. E acho que mania, assim, acho que é. Não tô lembrando, é porque a gente fica meio bloqueado pra lembrar das coisas. Mania de apelido, colocar apelido nas pessoas. Sim, uns apelidos ridículos, não queiram saber. E aí, tipo, você lembra da pessoa por E aí elas também começam a me chamar pelo apelido estranho, e vai ficando assim. Olha, a Prisci, com gracinha. Depois vocês perguntam ao meu irmão qual é o apelido dele. Não, coisa ridícula. Doce ou salgado? Eu conto ou você conta? Eu conto. Nossa, não era nem eu, né? Então vai ser tudo bem. Isso que eu tô vendo, mas enfim, pode continuar. Doce ou salgado? Eu conto ou você conta? Eu conto doce. Ai, é meu time, pode ir.
doce, com certeza. Troco qualquer salgado por um doce. Doce. Eu acho que... Sabia que quando a gente vai deixando de comer, a gente vai diminuindo? Porque eu gostava muito, só que acabou que eu acabei entrando em uma alimentação assim, e eu acabei sendo até rigorosa demais. E aí acabou que eu não, hoje em dia não é tanto. Eu prefiro salgado. Não cheguei nesse nível de espiritualidade. Tem dias que eu acho que eu fico... De fitness, minha não. querida. que eu fico até em abstinência. De doce? É abstinência que fala, você fica muito querendo comer muito um doce. É porque açúcar é uma droga, né? Então, Aí a gente sente falta dela. É verdade. Vai você, agora Existe algo que você faz, mas você não gosta de fazer? Eu conto ou você conta? Eu conto, comer besteira. Gente, eu queria ser fitness. Mas você gosta de E aí comer? eu gosto. E aí eu como errado e não gosto disso, de comer errado. Eu falo que eu sou disciplinada em muitas coisas, mas não sou disciplinada com comida. No meu caso é exercício físico. Eu faço, mas eu não gosto. Se Ingrid morasse aqui, eu vinha arrasar, eu vou fazer igual eu faço com a Larissa. Esse dia dia ela falou assim, eu não consigo acordar cedo, mandou um áudio pra mim, eu falei, cria vergonha na sua cara. Nem que eu durmo cedo. Foi, né? Ixi, ela mandou um áudio assim, esculachando. Você consegue sim, você já tá começando falando que não consegue. Como é que vai desse conseguir? jeito. Mas enfim, vamos finalizar, né? Vamos. Foi um prazer. Nossa, esse bate-papo foi incrível. Foi incrível. Eu, assim, superou todas as minhas expectativas, de verdade. Eu Nossa. agradeço o convite. A de imagem vocês. que eu tinha sobre um psicólogo mudou muito, assim, muito mesmo, e abriu muito os meus olhos, e eu acho que com certeza de quem tá assistindo também. Né? Foi incrível receber você aqui. Eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai conseguir chegar em várias pessoas e ajudar várias pessoas, né? Mas assim, na verdade, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, com certeza já vai ser incrível. Mas espero que conseguimos ajudar muitas pessoas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que sua vida é corrida, né? E tirou um tempinho para estar aqui com a gente, muito gratificante. Eu que agradeço, estou torcendo pelo projeto de vocês. Vocês têm trazido pessoas que não têm muita voz, né? Inclusive, assim. Sim. E dado voz a essas pessoas, empreendedoras e tudo mais. Então, assim, eu torço muito para que seja sucesso, sempre crescendo cada vez mais e reforçando isso, né? De que a gente precisa buscar saúde mental, independente de qualquer coisa. E falar disso vai ser sempre uma meta, vai ser sempre importante para desmistificar muito isso, esses padrões que a gente ainda vê. Então, agradeço muito o convite de vocês. Foi muito bom participar, tá? E aqui o podcast estará sempre de portas abertas para você. Com certeza a gente terá muitas outras oportunidades, Sim, né? para falar sobre outros assuntos também, com talvez. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.